aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, eu falo toda semana, mas não tem pra onde correr. A sexta-feira, ela nunca decepciona, sempre um dia de fortes emoções. E hoje é dossiê e daqueles, onde fazemos uma pequena viagem ao passado para tentar compreender melhor o presente e, quem sabe, nos prepararmos melhor para o futuro. Obviamente, pelas fotos, é o assunto do país, até do mundo, né? Teve grande repercussão. Elon Musk, Twitter, Starlink. Dividi o vídeo em 4 partes, onde eu primeiro quero comentar sobre o início do dia, as questões que envolvem Starlink, bloqueio de recursos. O dia começou ontem debatendo sobre isso. Tem algumas coisas que acho que são relevantes. Para depois entrarmos na questão da suspensão do Twitter, a primeira decisão, a questão do VPN, a OAB aí meio que vai recorrer. A Mônica Bergamo trouxe uma notícia interessante sobre possíveis representantes, na verdade, possíveis pessoas que foram cotadas, mas que não quiseram. E por que eles não quiseram, a gente vai comentar. E tem mais algumas coisinhas que saíram na imprensa, né? Aí, falando dela, o editorial de hoje do Estadão já é sobre o assunto, um editorial num tom que eu nunca vi antes. Teve um texto também curioso, publicado pela Vera Magalhães, e eu quero mostrar para vocês diversas repercussões nas redes, e não são de pessoas de direita, ou pelo menos não da direita conservadora, e eu acho que várias delas são relevantes para você entender alguns pontos aí que o pessoal vem levantando, como é que tá o clima no Brasil. E aí o quarto e último tema, mais importante de todos, também o maior. Ontem eu estava passando no Twitter e me deparei com uma postagem, um vídeo de uma pessoa que eu conheço, é um americano. Eu falei, opa! E eu vi que muitas pessoas estavam perdidas, como se estivessem vendo aquele tipo de conteúdo pela primeira vez, aquele tipo de informação. Eu falei, mas peraí, a gente tem que comentar sobre isso? Até porque todo esse caso, ele não começou ontem, anteontem. Vocês devem se lembrar que no mês de abril, o principal assunto que tomou conta dos debates, né, das páginas de jornais, foi a questão do Twitter Files. Toda essa confusão começou lá. E lá já se discutiu muita coisa. E a gente vai ter que abordar sobre isso. Esse tema vai por um caminho que eu acho que dificilmente você vai ver em outro local. E ele termina com análise, que saiu aí da imprensa, que a gente também tem que fazer mais algumas ponderações. Mas vamos lá. Gente, ontem, né, nesse dia, início da tarde, várias matérias, a gente já tinha comentado um pouco ontem, meio que na mesma linha, falando a questão do bloqueio de recursos da Starlink, que por mais que o Elon Musk seja o dono das duas, não são os mesmos acionistas, seria meio difícil você fazer esse bloqueio. É possível, mas teria que seguir meio que um processo, e muita gente estava criticando a forma que estava se desdobrando o processo. Mas enfim, tá ali, ó. Juristas criticam o bloqueio de contas da Starlink. E aí o próprio Joel Pinheiro externa isso na Globo News, dizendo que o ministro concentra poderes enormes nas suas mãos, e esses poderes muitas vezes, ele usa esses poderes muitas vezes de maneira que parece bastante arbitrária. O grande prejudicado nessa história é o usuário do Twitter. É mais um fórum da liberdade de expressão no Brasil que a gente corre o risco de perder, porque estamos vendo um cabo de guerra entre um bilionário, que acha que é maior que a lei brasileira, e um juiz, ministro do Supremo, que acha que é a própria lei. O Estadão publicou mais uma longa nota, discorre sobre várias coisas. Ainda no final do dia 29, bloqueio de contas da Starlink pelo ministro é excepcional e só vale se houver fraude, apontam juristas. E o debate que está aqui nessa nota, eu não vou me aprofundar porque a gente falou no vídeo ontem, diversos juristas são contactados para explicar em quais condições e normalmente como esse processo ocorre. Falando que é excepcional, mas dá para fazer, tem isso, aquilo, outro, mas está aí. E a nota termina, inclusive, falando sobre isso aqui, ó. Gera um certo risco para investidores estrangeiros, né? A percepção de uma possível insegurança jurídica no Brasil. Então, quem quiser dar uma pausa, dar uma lida. Essa é a única matéria que eu vou passar, porque tem muita coisa no vídeo de hoje. As outras, vamos ler. Ontem, Merval Pereira, presidente da Academia Brasileira de Letras, já foi editor-chefe do Globo, né? Ou foi redator-chefe, enfim, o cara que estava lá da redação. Bloqueio de contas da Starlink é abuso de poder. Manchete muito dura. Aí o Merval está falando que a decisão do ministro de bloquear as contas da empresa Starlink pode ser vista como abuso de poder, porque
Pela legislação, não se pode misturar empresas distintas, mesmo que os sócios sejam os mesmos. Ele está bloqueando contas da Starlink para pagar dívidas do Twitter. É ilegal, não há base jurídica que permita esta ação, consequência da velha história do excesso de poder na mão de uma pessoa só, que faz com que, volta e meia, ele cruze a linha da legalidade. É o que está acontecendo com o ministro. Do ponto de vista da legislação brasileira, ele está certo em exigir que o Twitter tenha um representante legal no país, mas barrar contas de outra empresa para pagar multas é completamente fora do que regem as leis brasileiras. Ele vai ter que dar um jeito de voltar atrás. A ideia de que a corte é autoritária, ditatorial, vai se espalhar pelo mundo. A Starlink é importante na Amazônia, na navegação marítima. Não é possível que o ministro ache que pode fazer qualquer coisa. Os próprios colegas precisam olhar o prestígio do Supremo diante da opinião pública. Pode acabar dando razão aos que criticam. E falando dos colegas da corte, o ministro Zanin negou o recurso da Starlink contra a decisão do ministro. O Cristiano Zanin avaliou os aspectos processuais, não examinou o mérito do recurso, considerou que a defesa da empresa, do Elon Musk, utilizou um tipo de ação inadequado e que deve recorrer por outro meio. Além disso, o magistrado não viu abusos na decisão do ministro. O Cristiano Zanin explicou que o Supremo tem uma posição definida, de que não é possível usar o tipo de recurso apresentado pela Starlink, um mandado de segurança, para contestar a decisão de outro ministro. Não precisa nem falar que isso aqui foi confusão, muita gente criticou, uma coisa para outra, etc. Tudo mais. E a Starlink segue bloqueada, com suas contas aí bloqueadas. Mas isso daí não foi o que chamou o dia, não gerou muita comoção. Tem os seus usuários, e como Elon Musk falou que o serviço vai continuar valendo, tá aí. O grande ponto foi o Twitter. O principal local onde ocorre o debate público no Brasil. E aí vamos falar sobre isso. Era meio da tarde ontem, quando saiu a notícia. Ministro manda suspender o Twitter no Brasil após rede não designar um representante legal no país. O ministro tomou a decisão após a empresa não obedecer a ordem do ministro de instituir um representante legal no país. Ele impôs multa de 50 mil diária a qualquer pessoa ou empresa que use qualquer subterfúgio como VPNs para acessar o Twitter, mesmo o site estando banido do país. Isso já era esperado. Tem muita gente falando assim, VPN, mas já estava esperado que ia ter esse banimento. CNN, pouco tempo depois, ordem de suspensão do Twitter no Brasil é destaque na imprensa internacional. O mundo estava comentando sobre isso. Não tem para onde correr, É uma das maiores redes sociais do planeta Terra. Óbvio que ia ser internacional. E está suspensa no Brasil. Para surpresa de ninguém, a Exame nos conta que o governo avalia como acertada decisão do ministro de suspender o Twitter. Então, a turma do Lula, segundo a Exame, concorda. Acho que ninguém tinha uma expectativa diferente, Eu acho que o que também não vai surpreender ninguém é a ironia da Globo, que não conseguiram, ao longo do dia de ontem, conter a sua felicidade. Boa noite, eu sou Eric Bang e o Globo News em Pauta desta sexta-feira está no ar. Ao contrário do X, que vai sair do ar a qualquer momento. Ainda tem que ironizar, O Em Pauta está no ar, ao contrário do X, que deve sair do ar a qualquer momento. Vai, meu filho, carrega aí. Carregou. Tô com o meu carregador de celular. A decisão inicial, no que diz respeito às VPNs, não constava apenas a multa se você utilizasse o VPN para acessar o Twitter. Tinha um item a mais. Como tá ali aquela postagem, tá o pedaço já da decisão.
iOS, Apple e Android, né, retirarem o aplicativo do Twitter das lojas, Apple Store e Google Play, e da mesma forma em relação aos aplicativos que possibilitam o uso de VPN, tais como, exemplificamente, ProtonVPN, ExpressVPN, NordVPN, Surfshark, TotalVPN, Atlas VPN, Bitdefender VPN. A decisão falava que os aplicativos de VPN teriam que ser removidos das lojas de aplicativo. Não era só que você não pode usar, o próprio aplicativo deveria ser removido. Isso estava na decisão quando ela foi tomada logo, na primeira decisão. Depois meio que voltou atrás. Como bem observado pelo The Flash, a decisão também parece determinar a retirada dos aplicativos de VPNs das lojas virtuais. Como é uma medida que muita gente questionou, e eu acho que seria até injusto, porque, gente, olha só, tem diversas pessoas que utilizam VPN não para acessar sites proibidos, mas porque VPN é simplesmente uma ferramenta, inclusive de segurança. Então, como é que você vai proibir que pessoas que já estão utilizando o serviço deixem de usar VPN? Tem gente que usa VPN para ter uma otimização na velocidade de internet. Muita gente reclama, tá mais devagar o meu celular. Porque isso aí muita gente tentando mascarar o IP, obter um pouco mais de segurança. Mas tem empresas específicas que porque, por exemplo, a internet é como se fosse realmente uma rua, uma rodovia. Você pode, sei lá, sair do norte do país para o Rio Grande do Sul, meio que pela costa, ou você, sei lá, pode tentar buscar um caminhão aí pelo meio dos estados, cruzando o Brasil pelo meio. Possivelmente não vai ser tão rápido, mas são caminhos diferentes. E, sei lá, nem seria o exemplo melhor. Pensa o seguinte, você pega aí cidades, todo mundo deve conhecer um trecho assim. Você pode ir da cidade A para a cidade B sem pagar pedágio. Aí as ruas não serão tão boas, mas você não paga nada. Ou você pode pegar uma pista expressa, onde você vai pagar o pedágio. Vai ser mais caro, mas vai ser mais rápido. Então tem muitas empresas de VPN que são isso daí. Eles te oferecem como se fossem túneis para otimizar a tua velocidade de conexão se tem uma latência menor. Principalmente quem joga online sabe do que eu estou falando. Então era uma medida que muita gente ficou, cara, pô, é meio complicado, né? Uma medida como essa. E, após suspensão, né, o ministro recua a decisão que bloqueava download de aplicativos VPN. A decisão que determinou a suspensão da rede social no Brasil, inicialmente tinha determinado que download de programas de redes privadas, conhecidas como VPNs, fosse dificultado. O magistrado, contudo, voltou atrás, quanto a esse ponto, para evitar eventuais transtornos desnecessários e irreversíveis a terceiras empresas. Então, graças a Deus, Deus toca o coração de todo mundo para a gente resolver. Eu quero muito que o Twitter já volte para ontem. Se puder voltar hoje, fico muito feliz. Essa questão da VPN em específico gerou uma movimentação do OAB. A OAB vai ao Supremo contra a multa para quem usar VPN para acessar o X. Quando a gente falar sobre a repercussão entre até jornalistas, vocês vão ver que é complicado você proibir as pessoas de usar o Twitter. Mas veja só, isso aqui está na nota oficial do OAB, aspas. Aplicação de multa ou de qualquer sanção só pode ocorrer após assegurados o contraditório e a ampla defesa, jamais de forma prévia e sumária. Nenhum empresário ou empresa está acima da lei no Brasil, por isso, defendemos a independência e a autonomia do judiciário para proferir as decisões e adotar medidas necessárias para coibir qualquer excesso. É preciso, no entanto, que as medidas ocorram dentro dos limites constitucionais e legais, asseguradas as liberdades individuais. Multa de 50 mil a quem acessar com VPN é exagerada, desproporcional e inexequível, dizem juristas. Se a OAB está recorrendo, você também deve esperar que tem diversas pessoas que não gostaram dessa decisão. Não faltam críticas. Outra nota também mostra essas críticas. Decisão de ministro sobre o uso de VPN atinge quem não tem nada a ver com Elon Musk, dizem especialistas. Analistas do direito à tecnologia dizem que a ação será difícil de execução e pode afetar a sociedade civil, cientistas e jornalistas. Banimento do Twitter é desproporcional e causa dano coletivo a milhões de usuários, diz representante da OAB de São Paulo à CNN.
Suspensão do X vale até que a plataforma cumpra todas as decisões da corte, pague as multas, que já somam 18,3 milhões de reais, e indique um representante no país. A decisão foi tomada monocraticamente e a Luísa Martins, informações de bastidor, nos diz que o ministro agora deve levar a decisão de bloqueio do X ao plenário. No referendo, ainda sem data para ocorrer, o ministro deve ter apoio da maioria dos colegas. Inicialmente, o ministro não indicou que levaria sua decisão individual a referendo, mas decidiu fazê-lo após ouvir auxiliares e alguns colegas da corte. E aí, para a gente fechar esse bloco, e para você entender, né? Se cumprir as decisões, o Twitter volta. A Mônica Bergamo, no finalzinho da noite de ontem, nos disse que o Twitter do Elon Musk já sondou executivos para assumir a representação no Brasil. Ele até sondou mais. O Twitter já consultou executivos para assumir a representação da empresa no Brasil. As sondagens ocorreram pouco depois de Elon Musk anunciar que estava fechando o escritório da rede no país. As consultas, no entanto, foram infrutíferas. Nenhum dos nomes sondados concordou em assumir a representação, temendo ser preso. Então é difícil, né? Para funcionar, vai ter que cumprir as exigências. Uma das exigências é ter representante. As pessoas que foram sondadas não querem porque temem ser presas. Ai, como é que vai resolver esse impasse? Ou não vai resolver? Será que será uma medida definitiva? Será que pro resto dos dias o Twitter vai ser banido no Brasil? Eu espero que a turma ache uma solução e a paz volte a reinar. Mas vamos continuar. Se você está indignado, está chateado, ou se você está de boa, saiba que o Estadão não está de boa. Editorial de hoje, eu pensei que não ia dar tempo. Tinha o que estava acontecendo, né? Tudo mais. Sexta-feira, às vezes o pessoal sai mais cedo para trabalhar. Eu esperava esse editorial aqui amanhã, né? O editorial de domingo. Mas tem um para mim que amanhã o Estadão vai voltar a falar sobre isso. Lembre que domingo é o dia do famoso jornal impresso. Jornal de domingo, aquele, ó, gordão assim, cheio de páginas para ler. Então, possivelmente o Estadão... Amanhã deve ter alguma coisa. Amanhã deve ter alguma coisa. Se bem que amanhã a gente vai falar sobre hoje, que é sábado, não, depois de amanhã, né? Talvez eu tô perdendo tempo. Mas... Então, daqui a 2 dias, a gente vai falar. Vai sair com certeza várias notas de opinião ao longo das próximas horas sobre esse assunto. Tentar todo mundo tentando entender o que está acontecendo. Mas o Estadão já se adiantou. 31 de agosto, 3 da manhã. A escalada autoritária do Supremo. Esse editorial ele fugiu muito da curva, o padrão que é o Estadão. Ele não puxou a carta bolsonarista em nenhum momento, né? Mas vamos lá. O ministro ordenou a suspensão do Twitter em todo o Brasil por sistemático desrespeito a ordens judiciais. Tomada isoladamente, a decisão está correta. Ordens judiciais podem ser contestadas, mas jamais descumpridas. A suspensão da rede social, malgrado ser medida extrema, foi o meio escolhido pelo ministro para fazer valer a sua determinação da justiça. Dito isso, esse desfecho é a culminação de uma escalada autoritária por parte do ministro num processo eivado de abusos a título de defender a democracia e tudo aparentemente corroborado pelos demais ministros do Supremo sob a gritante ausência da PGR. Eu já fiquei chocado, né, por esse parágrafo, porque quando eu falava de ausência da PGR, gritante ausência, eu lembro o pessoal falando isso do Aras, que o Aras não entrava em campo, né, contra Bolsonaro. E muitas das vezes que reclamaram da ausência, do desaparecimento do Aras, era em relação a esses inquéritos. Eram esses inquéritos que o Estadão queria que avançasse, o Aras meio que não estava muito disposto. Enfim. E o Estadão falando aí, né, falando de autoritarismo. E, rapaz, vocês têm noção do que vocês estão escrevendo? Eu discordo. Antes de mandar suspender o Twitter, o ministro ordenou o bloqueio de bens da Starlink, uma empresa fundada por Elon Musk, a pretexto de quitar as multas do Twitter, do qual Musk também é acionista majoritário.
essa flagrante ilegalidade, que comporta tremendos riscos para a segurança jurídica e para os investimentos no Brasil, é mais um dos danos causados pelo destempero do ministro, que, em nome de sua autoatribuída missão salvacionista, está triturando o devido processo legal. Há alguns dias, Elon Musk decidiu fechar o escritório brasileiro do Twitter, porque, segundo ele, o ministro ameaçara com prisão a então representante por se recusar a cumprir ordens de suspensão de perfis. Dias depois, o ministro intimou Elon Musk a indicar um novo representante legal do Twitter no Brasil sob pena de suspensão de suas atividades no país. Sim, há leis no Brasil, como as que exigem o cumprimento de ordens judiciais e a presença de uma representação legal no país para empresas que aqui fazem negócios. Uma empresa como o Twitter deve responder por seu descumprimento, mas há ritos também. Já a citação feita em uma postagem pelo perfil do Supremo no próprio Twitter é no mínimo exótica. O caminho regular para intimar alguém no exterior é através de carta rogatória, oficiada ao país de residência do alvo da ordem judicial. A ilegalidade do bloqueio de recursos da Starlink, por sua vez, é incontroversa. Pesada essa afirmação. O Estadão está falando que é uma ilegalidade que inquestionável. Pô, cara, ou vocês aí, viu? O Twitter e a Starlink pertencem a empresas distintas, com acionistas diversos, e para cobrar de uma empresa o valor da dívida de outra, ainda que tenham o mesmo dono, seria necessário comprovar a existência de fraude. Mandando as favas à prudência procedimental em favor da espetacularização, o ministro semeia o vento e o Brasil colhe tempestade. Para agravar a situação, há um vício de origem em todo esse processo. Ele nem sequer deveria estar sob a jurisdição do Supremo. Mas o caso é só mais um dos vícios da verdadeira caixa de Pandora, que são os inquéritos secretos, intermináveis e onipresentes, conduzidos pelo ministro. Inquéritos têm de ter prazo para acabar, ser transparentes, ter objeto determinado, mas atribuindo-se uma espécie de juízo universal de defesa da democracia, o ministro multiplica exceções a essa regra e determinou suspensões de contas em redes sociais, afastamentos de autoridades, censuras a empresas e veículos de comunicação, multas exorbitantes, confisco de passaportes, apreensão de celulares, quebra de sigilos bancários e telemáticos, detenções em massa e prisões preventivas intermináveis. Em tese, olha o que o Gustavo está falando, né? Em tese, medidas extremas como essa são possíveis no ordenamento jurídico, mas devem ser fundamentadas e, exceto em casos excepcionais, públicas. Nada disso pode ser verificado porque os inquéritos correm em sigilo e, em grande parte, a revelia do Ministério Público, a instituição responsável por investigar e denunciar crimes. É isso que eu não entendo, né? Porque o Estadão reclamava do Aras, né? Da inatividade do Aras, né? O Aras estava dormindo. A complacência do plenário do Supremo com esse estado de coisas inconstitucional é intolerável. Acumula-se sobre a corte uma grossa nuvem de suspeição. A Procuradoria-Geral da República é omissa. O Supremo, como instância máxima do Judiciário, deveria ser o guardião da Constituição, da segurança jurídica, das liberdades fundamentais, da liberdade econômica e da pacificação social. Mas hoje é um dos maiores adversários de tudo isso. Se está mesmo interessado em defender a democracia, o Supremo deveria reconsiderar esses processos dignos de um estado de exceção. Dignos de um estado de exceção. Vocês perceberam que do início ao final não existe um aposto do tipo: tudo acontecendo e nós entendemos, houve um momento que isso foi importante para conter o golpismo bolsonarista, tudo aquele padrão, nada, do início até o fim. Eu nunca vi o Estadão publicar um editorial nesse tom. E por que chama atenção? Porque o editorial é em nome da empresa, não é em nome de um jornalista, né? É o CNPJ que está falando aqui. Aí veio a Vera Magalhães. O Supremo deve agir com a régua de Elon Musk. E a Vera trouxe uma matéria com alguns pontos que me fizeram pensar. As análises jurídicas embasadas apenas na jurisprudência existente
não parecem dar conta das nuances do embate entre Elon Musk e o Supremo, com o ministro à frente. As últimas decisões anunciadas pelo ministro são no mínimo inusitadas. Citação judicial a Musk pelo próprio X e bloqueio de contas de outra empresa ligada a ele, Starlink, diante da retirada dos responsáveis legais pelo Twitter do Brasil, são consideradas ilegais por especialistas, olha a palavra, insuspeitos de ter algum tipo de simpatia pelos expedientes de Musk. Tradução. Olha, pessoal, tem gente que não gosta do Elon Musk. Tem gente que não é o bolsonarista que está falando isso. Assim, pô, eu quero muito que as coisas no Brasil se resolvam para melhor. Ter um pouco de paz, porque tá tensa, as coisas tá tudo tenso no Brasil. É fato que o ministro está lastreado pela maioria do Supremo, que pode até se transformar em unanimidade diante do passa-moleque que claramente o fanfarrão sul-africano tenta aplicar na pena do ministro, mas em todo o judiciário brasileiro. Mas a atitude belicosa do ministro e o recurso a esses métodos cada vez mais heterodoxos para fazer valer sua autoridade assusta os seus pares. Eles temem que a escalada desse confronto provoque perda de credibilidade internacional da mais alta corte do Brasil diante de suas congêneres mundo afora. Outro risco tremendo para o ministro e para o Supremo é a ameaça de prendo e arrebento cair no vazio ou ser inócua, o que daria razão à chacota promovida pelo Elon Musk, transformada em ferramenta de destruição democrática, para a qual, diga-se, autoridades brasileiras indignadas continuam produzindo conteúdo e engajamento. Portanto, dinheiro pelo Elon Musk. Ele está rico com o Twitter no Brasil. Ministros já se mostraram alarmados com a disposição do colega para o embate em várias frentes. Fale o que for, o bicho é brabo, viu? Pode falar o que for, o homem é brabo, o homem não tem tempo ruim, velho. Sem dar sinais de que pretenda começar a depor as armas e sair dos holofotes. Rapaz, o bicho ele é imparável. Ele não cansa. É tipo corredor, atleta de Ironman. O cara corre e nunca cansa, anda de bicicleta, pedala nada. A máquina. E assim, pô... E parece que não tem um cenário diante de nós, sabe? Que ele está disposto a dar uma respirada, uma descansada. Havia a impressão de que, com o vazamento de mensagens entre auxiliares do ministro no Supremo e no TSE, pudesse surtir o efeito de começar a conduzir os inquéritos que ele preside, notadamente o das fake news, que já vai para mais de 5 anos, ao desaguadouro. Mas quem sonda o relator a respeito dessa pressão amistosa para que saia de cena, ouve que não existe nada disso e que cabe só a ele decidir quando os feitos se encerrarão. E aí a Vera Magalhães fala que tem um mal-estar crescente de setores da classe política, que influencia a parcela não pequena da sociedade com ações do Supremo em diversas frentes. Mais uma vez, as forças bolsonaristas tomarão de assalto o 7 de setembro para propagar a visão de que o Supremo suprime as liberdades e exorbita suas atribuições. Eu fiquei de cara com esse tweet aqui do Pedro Doria. Pedro Doria é 200% establishment. A maré está para virar contra o ministro. Eu não sei se vai virar. Eu sei que tem muita gente na rede social que não é de direita, que tá triste. Tá triste. Não acha que o Brasil deve seguir por esse caminho. O Thiago Susequinde, que é do movimento Acredito. A Tabata não é do Acredito, não. Mas é tipo uma Tabata. Esse menino é tipo uma Tabata. Pensa igual. Um resumo aqui. Há sim uma discussão jurídica muito legítima sobre a questão do Twitter aqui. Estavam ignorando reiteradamente decisões judiciais e não queriam apontar um representante legal. O ministro foi muito além disso com a história do VPN e deu uma decisão indefensável. Palavras aí do Thiago. Aí, discussão aqui entre dois jornalistas, que de bolsonaristas não tem nada. Pedro Brugos, inclusive, é professor no INSPER. É absolutamente deprimente ver jornalista experiente que passou décadas falando em democratização da comunicação, lutando por rádio comunitária e contra o monopólio da mídia e tal, aplaudindo o gesto autoritário que quer multar quem usa VPN para acessar a rede social. O Luciano Costa,
que cobre principalmente coisa ligada à energia, na questão econômica, responde: surreal. Tô em um grupo de zap de jornalistas e eles estão em êxtase. Quero ver quando começarem a perder o timing de matéria por não ter Twitter. Biden desistindo da presidência saiu primeiro aqui e tantas outras coisas. Vai prejudicar muito o exercício do jornalismo em si. Como é que a imprensa vai cobrir o que acontecer e for anunciado no Twitter? É a principal rede do debate político mundial. Tudo o que acontecer no mundo, o Brasil só vai saber após ser publicado, o quê? Na BBC? The New York Times? Washington Post? Não vai ter acesso à fonte primária? Então todo tweet que a Kamala Harris fizer, o Brasil não vai poder fazer a cobertura. Ele não pode acessar. Tá proibido. Nem com VPN. O Verdivaldo fala: se o Twitter for banido do Brasil, os jornalistas brasileiros poderão relatar ao público o que grandes figuras públicas e líderes mundiais dizem no Twitter? É o que eu estou falando? De acordo com a nova lei do ministro, a única maneira deles verem isso, com VPNs, agora é crime no Brasil. O Felipe Moura Brasil, Filipinho, rapaz, que tanto perseguiu a direita. Todos os jornalistas brasileiros ficam impedidos de usar a rede que centraliza o debate público mundial, porque o ministro censurou o Twitter em razão de seu dono recusar-se a censurar perfis inteiros de pessoas nem sequer presas e de indiciar representante legal para ser punido por isso. Eu adorei ver o Roger, do Traje a Rigor, colocando essa imagem aqui, com essa pergunta: está contente com a sua escolha, Filipinho? Filipinho é... O Roger até escreveu um texto ontem, onde ele está falando que de quem é a culpa. E a tese do Roger é basicamente o seguinte: as pessoas ficam tentando encontrar o culpado. Ele até fala: o culpado é Bolsonaro, o culpado é isso, o culpado é aquilo outro. E no texto dele ele fala que não, Bolsonaro tem culpa. Mas ele fala, mas tem parte da culpa. A gente está diante de o que está acontecendo no Brasil. Tem diversas pessoas que foram responsáveis em diferentes graus, inclusive hierárquicos, né, de agravantes. O Felipe Moura Brasil, com certeza, tá, assim, no topo dessa pirâmide. O que Filipinho aprontou na Cruzoé, aquela matéria blogueiro de crachá, aquilo ali foi sem igual. Em nome de destruir pessoas que ele não gostava. Olha o que o cara acabou fazendo. Agora tá aí com essa carinha, ó. Ai, meu Deus. O Twitter, o debate público, as VPNs. Aí o chefe do Felipe Moura Brasil, o dono do antagonista, Pedro Cerise. Ditadura petista no Brasil. Senadores de M. Imprensa vendida. Ele fez um tweet ontem também falando o seguinte: nunca me preocupei com a eleição americana, nem gosto, mas a partir de agora eu vou começar a torcer pelo Trump. Isso daqui que é surpreendente. Luciano Huck critica a decisão do ministro sobre suspender o Twitter. Ruim para o Brasil. Isso daqui rolou numa apresentação de um evento do Grupo Esfera. Aquele grupo poderosíssimo, né? Tá doido. Os mais bonitos do Brasil estão no Grupo Esfera e quando não tá no Grupo Esfera tá no lead. Sou contra o que aconteceu hoje. Acho muito ruim para o Brasil quando você mistura o judiciário de forma tão imperativa ao dia a dia das empresas. Disse Luciano Huck durante participação no seminário promovido pelo Grupo Esfera no Rio de Janeiro. Cria-se uma insegurança jurídica que não é necessária. A gente ter segurança é necessário. Estamos no momento que precisamos sentar, dialogar e entender as mudanças. Luciano Huck é assim, ó, com Armínio Fraga. Sempre foi, há anos. 2017, a gente viu um dossiê mês passado, dossiê histórico, né, o sistema. Ele falou do establishment. Desde 2017, o Armínio Fraga, o encontro do Luciano Huck com o Lula Zabó, com o Roberto Freitas, foi na casa do Armínio Fraga, para tentar, né, articular que sabe a candidatura à presidência. Sempre tá ao lado do Armínio Fraga. Sempre. É 200% establishment. E Armínio Fraga virou sócio, né?
investiu no canal Meio do Pedro Doria. Aí eu fico vendo o tweet do Pedro Doria, né? Fico vendo a fala do Luciano Huck, onde foi feita essa fala. Eu torço pro Brasil encontrar um pouco de normalidade e o Twitter voltar. Brasil vai perder em credibilidade com o fechamento do Twitter, de sócio da Shine, no mesmo evento do Grupo Esfera. O Brasil tem um problema enorme. É triste ver o que está acontecendo. Essa briga entre um juiz brasileiro e uma rede social. Um juiz não pode ter o poder de fechar você. Nas próximas semanas, o mundo vai olhar essa briga e o governo brasileiro vai perder muito em credibilidade, porque a segurança jurídica será impactada. Essa é a minha opinião pessoal, disse Marcelo Claure, o boliviano que fez fortuna investindo em negócios como a Shine, do qual é o presidente da América Latina. Acho que não é empresa qualquer, né? Então, olha as repercussões que já estão surgindo por aí, né? Ai, Jesus. E aí tiveram algumas manifestações que eu acho que são bem simbólicas. Você vê, o Felipe Hermes, ele odeia Bolsonaro. Eleitor da Tabata Amaral. Se tivesse São Paulo, ele mesmo disse. No Rio, ele falou que vai votar no Eduardo Paes. Liberal, assim, no limite. Eu nunca fui a um protesto na minha vida, exceto trabalhando. Mas eu devo confessar a vocês que eu vou descer ali na orla de Copacabana no dia 7 de setembro. Abração. Aí eu vi esses comentários aqui, ó. Esse Bisotto é até ligado ao MBL. Vou ler ele primeiro, depois eu ler o que a Tsuki tá falando. O Bisotto tá dizendo assim, ó. Vivemos oficialmente no país em que o youtuber que gosta da fumaça e a véia cagona e os bocóis que rezam para pneus estavam certos. E um cara chamado Robert responde: os caras estão fazendo eu concordar com Carlos Bolsonaro. Se isso não é o final dos tempos, eu não sei mais o que é. E o Bisotto fez outro tweet. Eu moro em Florianópolis. Se os bolsonaristas tomarem a beira-mar como fizemos no impeachment, eu vou. Sou soldado. O momento não é de picuinhas, nem de postura de biscate. Depois a gente discute nossas diferenças. O momento é grave demais para ficar de frescura. E o mesmo Robert fala, rapaz, anulei meu voto no segundo turno, nas duas últimas eleições. Nas próximas, eu voto até no lixo do Carlos Bolsonaro para presidente. Era só não ter anulado o voto, rapaz. A Tsuki diz, né? Entendam o que também está acontecendo. Precisamos abraçar essas pessoas, nem que seja para brigar depois, se houver um depois, né? É a típica decisão que mexeu com o Brasil. Eu não... Assim, é pouco, mas é um pouco que às vezes faz muita diferença. Assim, é pouco para quem não mora no Brasil, mas para quem mora no Brasil pode fazer muita diferença. O Twitter, ele já tava monetizando, né? O Twitter, eu via muita gente aí que, poxa, era um complemento de renda muito bacana. Tem gente que... Tinha uns perfis também que eu, por outro lado, tô até feliz. Tem uma galera que todas as postagens é sirene urgente, alerta grave, bomba. Pô, pelo amor de Deus, bicho. Que tava pelo clickbait. Sei que tá dando um dinheirinho, mas pera aí, cara. Se controla aí. Mas essa questão do Twitter impacta muita gente. Impacta muita gente. E aí, essas duas notícias, elas conversam entre si. Bolsonaristas sobem um tom para uma medida mais dura, mas em torno de Pacheco não vê mudança de clima. E mais cedo, o mesmo Estadão tinha noticiado que, em meio à disputa com o Twitter, Pacheco elogiou o ministro e disse que ele agiu com firmeza em 2022. Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Eita! Ontem estava eu passando no Twitter. Ontem pra vocês, né? Pra mim é hoje. Enfim, tava hoje olhando no Twitter e o que me deparei, né? Eu tinha até deixado um comentário mais cedo pra o próprio Mike Benz, quando ele fez uma postagem. Eu mostro pra você que postagem foi. E aí eu tô passando e eu comecei a ver várias pessoas compartilhando esse vídeo do Mike Benz. É um vídeo de 4 minutos e meio. Várias pessoas compartilhando assim. E várias pessoas surpresas com o ocorrido.
Uma dessas pessoas é o Nicolas, deputado federal. Vídeo obrigatório. Entenda o que está acontecendo no Brasil. E aí o Mike Benz está relatando nesse vídeo como braços do governo americano acabam por ajudar na confusão. Ele cita o próprio Departamento de Estado, ele cita a USAID, ele cita o NED. Aí eu fiquei assim olhando, vi vários comentários e eu vi como as pessoas não têm, nenhum conhecimento disso. Ao longo do vídeo, depois ele mostra outro que são várias ONGs, aí já bota no meio Atlantic Council, isso, e o Wilson Center, etc. Inclusive o Pacheco foi no Wilson Center, acho que ano passado, uma palestra. Depois foi chamado de canto para conversar sobre algumas coisas de Brasil, de Agenda Verde. Aí o Mike Benz compartilhou isso daqui, ele mesmo se compartilhou, né, o vídeo ali original, e ele fala assim, ó, se o Departamento de Estado de Biden, a USAID, o NED e as 1000 ONGs financiadas pelo governo americano, né, no Brasil, não tomarem as ações abaixo sobre a proibição do Twitter no Brasil, a Câmara dos Representantes dos Republicanos pode zerar todos os seus programas. Assim, a tradução tá ruim. Ele tá falando o seguinte, se os republicanos quisessem, eles poderiam levar para a Câmara esse debate e pedir para cortar o orçamento desses 3 grupos. O Mike Benz, ele está preocupado com o Brasil? Não. O Mike Benz está preocupado com o governo americano utilizar o seu dinheiro? Não. Mas o Mike Benz sabe que esses mesmos 3 grupos acabam também por prejudicar o Trump. O Mike Benz também sabe que esses 3 grupos prejudicam o Trump. O que ele está falando poderia ajudar a liberdade no Brasil? Poderia. Mas é importante que você entenda qual é a preocupação dele. Ele está preocupado com o país dele. Mas isso não significa que é ruim para o Brasil. E já te explico. Mas, continuando. O McCall, que é um republicano, deve ser imediatamente removido do cargo de presidente da Comissão de Relações Exteriores do Partido Republicano, a menos que se comprometa a realizar uma audiência pública sobre o papel do Departamento de Estado, da USAID e do NED na censura do Brasil, intime todas as agências e participantes e prenda todos os principais funcionários para entrevistas transcritas. Nada como o tempo. Nada como o tempo. Então, esses assuntos de relações internacionais, ONGs, eu venho tratando com vocês sobre isso, gente, há muito tempo. Muito tempo. E eu sempre tento falar bem com o pé no chão. Falando, ó, eu não falo, tá acontecendo, levando para as pessoas, mas não, olha isso aqui, olha o que o USAID tá fazendo. E mostra exatamente o que o USAID tá fazendo. Olha o que você tá fazendo, etc. No mês de abril, quando teve o episódio do Twitter Files, tinha muita gente de gritaria. Gritaria. E eu falava naquela época o seguinte, ó pessoal, eu acho que o momento que está acontecendo abre uma janela para a gente tentar discutir no Brasil a aprovação de alguma lei, de algum projeto que nos ajude, sabe, a tentar nem que ir pelas beiradas. Porque o que eu tava falando em abril? Eu falava, ó gente, a gente tá vendo como as ONGs ligadas aos Soros, no final do dia, sempre atrapalham as pautas conservadoras. E naquele mês de abril, as ONGs ligadas aos Soros, inclusive, estavam contra o Elon Musk. Teve um processo que foi movido por uma ONG específica. Isso está no Atlas, quem for lá vai ler. Vocês não devem lembrar mais, né? Vocês têm memória ruim. Mas enfim, eu falava, pô, a gente pode pegar esse movimento e tentar fazer isso. Porque, querendo ou não, isso vai resolver, sabe, a dor, a principal dor que vocês têm no coração, não vai resolver. Mas eu acho que vai ajudar. Aí eu falava, pô, às vezes o pessoal tem que levar um pedaço da unha. O pessoal quer um braço inteiro. E eu fiquei batendo na tecla, ó, pô, vamos tentar aqui falar uma coisa em relação a essas ONGs, um projeto que contemple a soberania nacional, isso é importante. E naquele momento, foi uma delegação de
parlamentares brasileiros para os Estados Unidos. Se falou muita coisa. Mas eu não vi falar de um assunto que, para mim, era o principal. Eu não vou saber em quais eu falei mais de um vídeo. Mas para provar que eu realmente falei isso, né? Então, muito obrigado aqui ao Guilherme Melo e o Felipe da Resistência. Deve ter sido no vídeo do dia 7. O Kim Paim falou que se pudesse fazer um único pedido pro Trump, se ele fosse eleito, era: tire o dinheiro da USAID. Uma coisa só uma. Tire o dinheiro da USAID. Paula, o Kim Paim leu direto o relatório do Atlantic Council. Não tem muitos dias, ele esmiuçou isso em vídeo. Se Trump voltar e tirar pelo menos a USAID das costas do Brasil, já ajuda muito. Tá todo mundo assim, nossa, com as revelações do Mike Pence. Tá todo mundo assim, oh meu Deus. E poxa, a gente tá falando isso aqui há um bom tempo. Aí agora eu quero puxar a questão do interesse dele, que é ligado aos Estados Unidos. Imagine se os nossos deputados tivessem ido aos Estados Unidos com um pouco mais de conhecimento, falassem, ô galera aí dos republicanos, deixa eu dar aqui uma dica pra vocês. O pessoal aí que vocês estão vendo que tá sabotando vocês, pô, eles também estão atrapalhando no Brasil. Então, vai ser bom por dois. Isso aqui não tem nada a ver com o judiciário nem nada, mas são grupos que atrapalham o Brasil e não é de hoje. A USAID atrapalha o Brasil há mais de meio século, muito mais de meio século. Muito mais de meio século. Na década de 60 já tinham denúncias da atuação da USAID contra o Brasil. Da década de 60 pra cá, gente. Então era a oportunidade de você ir, cara, uma coisinha aqui, uma coisinha colar. E não pode ficar só preso na parte de liberdade de expressão. A própria questão da agenda verde é um caminho. Então, imagine os deputados lá, você conseguia, os caras falam, cara, pô, peraí, isso aqui vai nos ajudar até para melhorar o diálogo, etc. Então, e eu fiquei vendo ontem, né, a quantidade de gente surpresa com as revelações do Mike Pence. Ele também comentou, eu comentei nesse tweet aqui dele. O engraçado é que tanto a junta militar de 64 no Brasil quanto a de 2022 receberam ajuda direta da CIA para chegar ao poder. Ele tá fazendo a crítica, tá comentando. E a gente tem dossiê sobre isso, né? 64. A questão do Dulles, o que ele fez, Ibad, Van Haslocker e várias outras pessoas, a própria Bucha. Aí eu quero entrar num ponto. As pessoas aí que ficaram surpresas com essas revelações ao longo do dia de ontem. Vocês que têm memória fraca, né? Sei lá, eu sinto às vezes que o pessoal não valoriza o Atlas da forma que deveria valorizar, porque eu falo, é o único registro histórico que existe no Brasil. Eu não tô reclamando, não tô aumentando, é o único, gente, não tem outro, é o único livro de história que existe no Brasil, é o Atlas. Da história recente, é o único. No mês de abril, o maior capítulo de todos é Elon Musk e Twitter Files. É quase metade do Atlas, tomou conta de metade do mês. Tem um capítulo que é a orquestração internacional. O que está acontecendo hoje é um desdobramento. Esse cenário ele foi sendo criado, diversas mãos, diversos braços. Você vê, olha a tese. O Brasil está sofrendo um ataque orquestrado internacional fascista do Orbán, Netanyahu, Elon Musk. Tenta jogar o sistema político contra o Supremo para salvar Bolsonaro e deixá-lo no jogo. Depois vem o Jamil Chad. Elon Musk é uma ameaça à democracia, num plano orquestrado com a extrema-direita. Ele corrompe o termo liberdade para abrir a porta ao direito de fazer mal, de odiar, de discriminar, de oprimir. A Daniela Lima meteu a tese, né, que Elon Musk está espalhando uma estratégia de articulação internacional de radicais da direita. Todas essas matérias, todos esses comentários precederam a inclusão do Elon Musk no inquérito das fake news. Começou ali. As coisas foram crescendo. E agora, em agosto, 4 meses depois, o Twitter foi suspenso. Rede internacional de extrema-direita usou Twitter Files para propagar a versão bolsonarista de ditadura no Brasil. O Schellenberg ali, né, lá na capa. Lá do Van Hatten. Aí eu tava lá o PT, ó. Ataque contra o Brasil. Aí botava Elon Musk no meio, Trump, Milley, Bolsonaro. Ali é Orbán, na verdade. Orbán, Steve Bannon, Netanyahu e Bolsonaro. Twitter faz do Brasil base da extrema-direita para rebater guerra e desinformação. E o Jamil Chad empurrando lá de fora. Nosso porta-voz extraoficial da ONU.
Aí, nesse mesmo tópico, e aqui vai conectar ali com a questão do Mike Benz, o SID, NED, Departamento de Estado. Após esse tópico, a orquestração internacional tem a verdadeira orquestração. Aí o que é que estava sendo debatido? Vejam só. Elon Musk, falando de boa pergunta. Nesse vídeo, que circulou bastante ontem, que as pessoas, meu Deus, estava se falando do Atlantic Council. A Texas Lindsey está ali, ó. Por que o Atlantic Council, um think tank de extrema direita, extrema esquerda dos Estados Unidos e grande interveniente no complexo industrial de censura, está a fazer lobby pela censura na América Latina, né? E no Brasil? Por quê? Elon Musk falava, rapaz, boa pergunta, eu também quero saber. E olha quem é aquele rapaz, se não o Mike Benz. A gente tinha comentado isso em abril, né? Sei que eu sou persona não grata na direita, eu sei que vários deputados não gostam de mim, mas eu falo assim umas coisas às vezes que, sabe, eu trago umas informações que são relevantes. E o curioso é que essa denúncia do Mike Benz dessas agências, ela não é de 2024. Ele colocou na época, ele publicou a nota, tá ali na direita, ó. Veio do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Escrevi sobre o departamento e os recortes da CIA pressionando o Brasil a se tornar um estado de censura há cerca de 2 anos atrás, né? Com as redes por trás disso. Aí era essa matéria aqui, ó. Censura de mensagem de texto financiadas por dólares de impostos dos Estados Unidos. Ele falava várias coisas. Dentro dessa matéria, tinha inclusive o documento oficial do SID, publicado por diretrizes. Documento oficial, assim, o que ia fazer. A gente comentou tudo aquilo ali em vídeo na época. Bernie Sanders discutindo com o governo Biden, como o governo Biden enviou a CIA mais o secretário de Defesa ao Brasil. O Brasil está e esteve nas mãos do Departamento de Estado. Faz com que todas as ações pesadas contra o Twitter e Elon Musk façam mais sentido. A Ashley, né? A gente comentou isso no mês. Dias antes, né? Assim, uns 20 dias antes, final de março, antes do Twitter Files rolar, quem é que estava no Brasil? O diretor da CIA. Tradicional cooperação entre Brasil e Estados Unidos, em especial no combate à desinformação e o fortalecimento das instituições democráticas. Em abril, com quem o Mauro Vieira estava? Com a... Não posso falar, né? A administradora. Quem comanda a USAID? Temas centrais. Presença do Brasil no G20, saúde, educação, desenvolvimento sustentável. O Mike Benz, ele deu RT na postagem dele em 2023. O que estou dizendo é que os programas dos Estados Unidos, não SID e NED, estão financiando redes de censura visando Elon Musk e o Twitter no Brasil. Seus salários, seus impostos financiam censura nos republicanos da Câmara do Brasil. Mais uma vez, o Mike Benz, né, fazia lá comparativo. Aí, no final de abril, o que é que estava sendo noticiado também? Lula disse nessa terça que quer um encontro entre presidentes democratas para montar uma estratégia internacional contra a extrema-direita. Os Estados Unidos, que eram um espelho da democracia, da coisa em ordem, do respeito às instituições, está do jeito que está. E isso foi crescendo ao longo dos meses. No final do mês, o Jamil Chad já falava, brasileiros vão propor ação dos Estados Unidos contra movimentos antidemocráticos. Essa reunião do Lula com outro chefe de Estado vai ocorrer às margens da Assembleia Geral da ONU. Chamou Macron, Pedro Sánchez, principalmente o Biden, se der pra ele ir. Todo mundo tá indo. Isso vem sendo dito há muito tempo. Mas às vezes o olhar... Gente, isso é uma verdade e eu acho que ela precisa ser superada. A direita brasileira tem que deixar de ser vassala dos Estados Unidos. Tem que parar de bater continência para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não são aliados. Os Estados Unidos não são aliados. Assim também como a Rússia não é. Assim também como aquele país vermelho comunista não é. Não viva no maniqueísmo de por que você não gosta da Rússia, do bloco eurasiano, os Estados Unidos é o seu aliado. Não é. As coisas que acontecem são cíclicas.
Se o Departamento de Estado atua agora, foi o mesmo Departamento de Estado que atuou na década de 60. Só que eu não sou a Brasil Paralelo, então o que eu falo não tem tanta relevância. Mas na época a gente comentou com notas oficiais, dossiê. Teve presença de comunistas no Brasil? Teve. Soviéticos? Teve. Mas a CIA estava no Brasil na década de 60. Mas o Lincoln Gordon, embaixador, meteu dinheiro no IBAD. Mas Júlio de Mesquita Filho estava lá em Miami avisando como seria o golpe. Mas em 20 de janeiro de 62, Júlio de Mesquita Filho já estava discutindo o golpe de Estado. Como é que a gente sabe disso? Na página 144 do Estadão da Tarde, do dia 14 de abril de 64, Júlio de Mesquita é tão ególatra que ele assume. Eu sei que a narrativa que tá é porque era para salvar o Brasil do comunismo, mas não foi bem assim. Ou a gente começa a mudar nossa visão das coisas e começa a entender que o mundo é um pouquinho mais complexo, que o Lula não é o super comunista, ele pode até ser o super comunista do Foro de São Paulo, mas ao mesmo tempo, o Lula adora um globalismozinho, que é como a direita fala, que eram as denúncias que a esquerda no passado fingia, né? A luta contra o imperialismo é real, gente. Não adianta querer tapar o sol com a pedra. Não são aliados. Ah, mas é o Deep State. Mas daí, o Deep State tá lá e nunca vai desaparecer. Se você gosta do Trump especificamente, é uma coisa. Você tem algum tipo de simpatia com alguns membros do Partido Republicano, é outra coisa também. Porque você ainda tem os neocons, que a política internacional deles é intervenção. Temos que começar a entender. Se a gente realmente quiser ver o Brasil um dia um país soberano. Aí, no tópico ainda do Twitter Files, tem um que se chama O Adeus de Coríbico. Foi graças ao Coríbico, um jornalista que mora na Rússia. Acho que ele é russo, não sei se ele não, acho que ele é americano, que mora na Rússia. O nome dele, né? Ele deve ter os parentes russos, né? E se tá na Rússia, com certeza ele tá alinhado, né? Não acho que ele estaria na Rússia se ele não tivesse alinhado às ideias do BRICS. Mas nem por isso eu vou desconsiderar o que o Coríbico tem a falar. Em abril de 2023, foi para acompanhar o Coríbico, ele tinha revelado uma matéria que saiu em um jornal americano, jornal político, onde um jornalista chamado Alexander Burns contava dos bastidores do encontro do Lula com o Biden. E já se falava ali, em abril de 2023, revelava-se que tinha ali uma movimentação para criar uma frente nacional, para combater a extrema-direita, etc, tudo mais. Então, assim, várias e várias coisas acontecendo. Não, essa aqui é a matéria. O plano de Lula, uma batalha global contra o trumpismo. A gente já falou dessa nota várias vezes. Ontem tava o pessoal assim, chocado com as revelações do Mike Pence. Não, gente, isso tá rolando, tem um tempo. O pessoal tem que, né? Tem que começar a estudar um pouquinho, né? Pegar assim as coisas. E pegar lá o Atlas de abril, tá ali, ó. O índice só da parte do Twitter Files. O que tá acontecendo hoje é um desdobramento do mês de abril. Olha isso aqui. Só para contextualizar, né? Acho que é bem relevante. Sem provas, Bolsonaro diz que o Brasil nunca esteve tão perto de ditadura. Então, Reações parte 3. Reações parte 3 acho que é depois que o Elon Musk... Não, é antes do Elon Musk... O cadeia pro Elon Musk é o tópico que a gente fala quando ele entra no inquérito, né? Virar alvo do inquérito. Mas tava ali Bolsonaro falando, né? Sem provas. Sem provas. Assim como foi a época do Fica em Casa. Na época do Fica em Casa, sem provas, Bolsonaro falou várias coisas que o tempo deram razão para ele. No tópico cadeia pro Elon Musk, da primeira notícia, Anatel deixa operadoras de telefonia de prontidão para a retirada do X do ar. Olha que engraçado também. A galera ontem tava surpresa com a questão ainda do Mike Pence, das denúncias, os grupos que ele tava falando. Quando teve a questão, o início do inquérito, saíram essas matérias. A Polícia Federal disse que investigados fizeram transmissões ao vivo no Twitter, mesmo com contas suspensas. A Polícia Federal diz que Twitter está permitindo reorganização da milícia digital. Nessa matéria do Paulo Capelli, do Metrópolis, estava disponibilizada o relatório. Um pedaço do relatório.
lá dessa percepção da PF. Uma história que é utilizada até os dias atuais para mostrar, né, os problemas do Twitter no Brasil, os problemas da extrema-direita, etc. Você pode ter certeza que tem cheiro de Atlantic Council. Olha qual é a história. E é uma história que eu acho que eu já contei tantas vezes e eu sigo contando, porque até hoje eu sinto que a direita não sabe contar, não sabe entender os eventos. É a história que envolvia Carlos Alberto dos Santos Cruz, o general Santos Cruz. Ficou evidenciada a estrutura e métodos envolvidos pelo gabinete do ódio. Tem capacidade de amplificar os ataques a alvos selecionados. Resumidamente, Santos Cruz passou a ser o alvo de ataques ao referido grupo pelo fato de acreditarem que ele exercia uma possível ingerência na Apex, contrariando interesses das pessoas ligadas à denominada ala ideológica. A história que envolve a Letícia Catelani. Ela queria encerrar contratos, o Santos Cruz não queria, teve uma briga, etc. tudo mais. Um ano depois dessa confusão, um ano e um mês depois, em junho de 2020, tem o estudo do Atlantic Council que leva à derrubada de várias contas no Facebook e fortalecendo a tese do gabinete do ódio. Por isso que eu faço tanta questão de mostrar, cara, olha o que aconteceu, olha o que realmente aconteceu naquele caso da PEC do Santos Cruz, como foi a demissão, quais eram os contratos que a Catelani tinha cortado, não tinha cortado, o que veio depois disso daqui que levou à demissão do Santos Cruz. Na verdade foi no mesmo período que foi ele divulgando o Danilo Gentili divulgou a entrevista que o Santos Cruz deu para Vera Magalhães, falando de regulamentar as redes sociais. Se você não conhece a história do que aconteceu, você vai ficar o tempo todo sem entender nada. E tá tudo registrado ao longo do tempo. Aqui repetido, né? Mas a gente tá falando, pô, tem uns grupos aí que estão atrapalhando. Aí, sobre entender a história, Caio Junqueira escreveu uma análise de 5 parágrafos que cada um tem 2 linhas. Essa é a análise mais perspicaz que eu já li em minha vida. O Brasil virou o país dos juízes. Virou? É. Tudo começou no julgamento do Mensalão, quando Joaquim Barbosa puniu a esquerda, virou herói da direita. Barbosa passou o bastão para Sérgio Moro. Ele prendeu a maior liderança de esquerda viva no país e também virou herói da direita. Chegou ao poder um novo juiz, o ministro agora, que promovido a ministro do Supremo pela direita, né, o Temer de direita, virou herói da esquerda ao vigiar e punir a direita. Em todos os ciclos políticos deste século, um juiz se destacou e influenciou os rumos do país. São amados e odiados, são vilões e são heróis, mas como dizia um dramaturgo francês, o bom senso nunca terá heróis. Bom, não está errado o que o Caio Junqueira diz quando todos os grandes ciclos deste século XXI. O problema é que no século XX e no século XIX, nós também tivemos grandes ciclos que mostram que se o Brasil, que o Brasil virou o país dos juízes, foi agora, foi no século XIX. Foi no século XIX. Não foi agora, foi no século XIX. Senão você não vai conseguir entender o que está ocorrendo. Quando eu coloquei isso daqui porque a notícia que eu peguei está aqui, mas onde a gente comentou mesmo para valer foi no Atlas de novembro do ano passado, que foi quando a gente fez primeiro esse vídeo, dossiê Burschenschaft, a maior sociedade secreta do Brasil, as famílias e os oligopólios nacionais, e depois um complemento, dossiê A Bucha, ela ainda existe entre nós, Bolsonaro versus Bucheiros, a reforma e o consórcio. Para quem não sabe, a Bucha, ela precede a instauração da República no Brasil. A Bucha nasce e é um formato que lembra até os eventos atuais, uma força estrangeira que traz informação, às vezes ajuda na parte do financiamento, que é o que o Júlio Frank falava que fazia, que ele não é, o nome dele verdadeiro não era Júlio Frank, enfim, o alemão veio para o Brasil, fundou uma sociedadezinha, né, um grupo de rapazes. E aí a Bucha surge lá em 1830, pouco depois, junto aí à chegada do liberalismo no Brasil. É a Bucha que está por trás da criação do Partido Liberal, diversas coisas, do próprio fortalecimento da faculdade do Largo do São Francisco, faculdade de Direito, que diversos juristas bem famosos estudaram lá. E aí a Bucha, por anos, vai criando um movimento, e é esse movimento que dá origem
a República. Não é que os militares foram lá e deram um golpe, não. A Bucha cria esse movimento, operacionaliza os militares e vai lá e toma o poder. Já no governo assim, no primeiro governo que instaurou, você tinha Rui Barbosa, era bucheiro. Campos Salles, era bucheiro. Quintino Bocaiúva, bucheiro. Barão do Rio Branco, bucheiro. Grupo, esse ainda da Bucha, que tinha conexões com o sistema financeiro internacional via família Rothschild. A gente já falou sobre isso. Você chegou de paraquedas. Família Rothschild, a história no Brasil começa na independência, talvez até antes. Mas se lembra que o Brasil, certa vez, tinha que pagar 2 milhões de libras para Portugal? Libra não é moeda de Portugal, nem muito menos do Brasil. Naquela época não tinha banco central para você pegar dinheiro emprestado. O Brasil pegou com os Rothschild. É um fato concreto. Sabotaram o Barão de Mauá, diversas pessoas. Em 1898 renegociou a dívida. Quando o Brasil comprou o Acre, que foi comprado, quem negociou foi o Barão do Rio Branco. Quem financiou foi o Rothschild. Quando teve o problema das commodities, o preço subindo e caindo, quem prestou dinheiro em 24? O Rothschild de novo. Depois teve o Henry Lynch, que continuou no Brasil, operacionando, fazendo 1001 coisas. É o mesmo padrão. Sistema financeiro internacional, com os liberais, junto a setores do judiciário. Foi isso que criou a República. A República Brasileira foi criada pela elite liberal paulista. O PRP, Partido Republicano Paulista, comandou o Brasil, que era o partido da Bucha. Por 13 anos, o presidente foi Olavo Egídio Souza Aranha, o patriarca da família Setúbal. A filha dele, a Francisca, vai casar com Paulo Setúbal. A família Setúbal é a família do Itaú. É a mesma coisa. O Itaú que tá aí, tendo lucros sensacionais na era Lula. Acorda, cidadão. Acorda. Você quer entender o problema? Então entenda de verdade o problema. Entenda, sabe? A gente tem que sair, gente, dos Estados Unidos aliado, conservador nos costumes, liberal na economia. A gente tem que sair um pouco disso, começar a entender as coisas com um pouco mais de profundidade. Aí, essa matéria aqui de 81 da revista Manchete, isso aqui a gente está comentando de novo, quando a gente está falando do Dulles e o contexto de 64, essa matéria até falava, a Revolução de 32 contra o Vargas veio pelas mãos da Bucha. Um bucheiro era Júlio de Mesquita, o avô. O Júlio de Mesquita filho dele, também era bucheiro. Júlio de Mesquitinha, meu Deus do céu, além de 64, que eu já falei atrás, está envolvido na Revolução de 32. São as mesmas pessoas, as mesmas famílias. Quem é que criou o termo Gabinete do Ódio? O Estadão, numa matéria da Vera Rosa, em setembro de 2019. Se você não conhece a sua história, a história do seu país, a história de como chegamos aqui, você vai ficar o tempo todo rodando, não vai chegar em lugar nenhum. Só que eu não sou a Brasil Paralelo, né? Aí não me leva muito a sério. Mas tudo bem, mas eu mostro o que eu tô falando. Não tô falando, não tô inventando coisas. Mas tá ali. E aí falava também da participação da Bucha na década de 60, do que rolou. A gente comentou sobre, inclusive, outros vínculos que tem aí de outras famílias de banqueiros, que até os dias atuais também estão aí. Sabe? Então, assim, é um ciclo que vai se repetindo e vai se repetindo. Então, quando eu vejo o Caio Junqueira falar, não, os eventos deste século, o Brasil virou, não, cara. O Brasil foi fundado. A República Brasileira foi fundada numa aliança entre o setor jurídico, a USP, a mesma USP que está aí até hoje. Depois só ganhou reforços, né? Com FHC, SEBRAP, o dia da Fundação Ford, 1969. A elite do mundo jurídico que vem da USP, junto com a elite liberal, que grande parte também estou na USP. Inclusive, a USP foi fundada, né? O papel dela, porque começa lá a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Depois vem a USP mesmo, né? Vai São Paulo. E toda a turma dos bucheiros ajudaram nesse processo, a própria família dos Mesquita. Então, todo esse processo se junta com sempre com apoio de forças internacionais. E não é qualquer tipo de força. É aí e vai se repetindo. Todos os grandes eventos do Brasil seguem esse padrão, sem tirar nem pôr. Aí ontem eu vi muita gente compartilhando esse negócio aqui do Capelli, falando lá, o comunista Capelli, etc, tudo mais. Mas eu vou te falar, o Capelli não tá tudo errado não nesse tweet aqui, ó. A Embaixada dos Estados Unidos comenta impasse entre Supremo e o Twitter.
Liberdade de expressão é pilar em democracia saudável. O Capelli fala, quem são vocês para falar de democracia? Vocês lideraram golpes contra todas as democracias do continente. O país que só permite 2 partidos, o 6 e o meia dúzia, quer dar aula de democracia? Não se metam nos nossos assuntos internos, respeitem o Brasil. Tá tudo errado, não. Realmente, os Estados Unidos adora dar um golpezinho. Ave Maria. A direita tem que dar uma amadurecida, tem que entender o que está acontecendo. Tem que começar a entender que o Brasil está sozinho, gente. O Brasil está sozinho. Você pode talvez ter um aliado, uma pessoa, o Trump é aliado, tá? Mas os Estados Unidos, enquanto país, não é aliado do Brasil. Não é, e não vai ser, nunca foi. Essa turma tá preocupada só em explorar os outros. E aí você também, eu peço de coração, não tem esse tipo de comportamento. Eu fico vendo assim as coisas que acontecem no Brasil. Eu sinto às vezes que ninguém quer resolver nada. Cara, eu leio uma postagem dessa, eu falo, bicho, nem a história recente as pessoas lembram mais. O cara falando assim, ó, o único homem que compreendeu a real dimensão da porcaria que estamos metidos, Roberto Jefferson. O cara que ajudou na confusão. Foi isso que o Roberto Jefferson fez. Ajudou na confusão. Mas e como é que ajudou? Bom, se eu precisar te contar a história dos 300, do que o Roberto Jefferson fez, deixou ele fazer isso tudo mais, não, velho. Sabe? É da murro em ponta de faca. Já foi contado inúmeras vezes. A Sarita fala, rapaz, compreender que todo mundo compreende. Até quem defende o cara. Adiantou compreender e meter o louco? O que ele ganhou com aquele surto? Foi jogado numa prisão e até a saúde ficar lastimável. E não resolveu nada. Fico sentida com a situação. Não imita o que ele fez. Aí o cara diz, ó, vou te dizer o que ele não ganhou. A pecha de covarde. Ai... Depois que você fala que a mente é revolucionária, não adianta. Aí você não tem que torar isso daqui, ó. Leonardo Siqueira, do Partido Novo. Ali embaixo primeiro. O que Bolsonaro falou sobre a censura contra o Twitter? Como sempre. Olha a palavra. Como sempre. Nada. Só abre a boca quando é pra defender o projeto familiar dele. Como sempre. Bom, eu vi que a Tsuga até colocou uma postagem de Bolsonaro de 2019. Mas eu não precisei trazer, porque no vídeo já tá o que o Bolsonaro falou, por exemplo, em abril. Então, quando você usa o termo como sempre, é como se o cara sempre tivesse calado. O que é uma total mentira. Então, assim, as pessoas não querem resolver nada. As pessoas querem, talvez, estar certas, querem descontar sua raiva, mas ninguém tá preocupado muito assim. Cara, vamos tentar aqui melhorar um pouco as coisas no Brasil, vamos tentar trazer um mínimo de normalidade, etc, tudo mais, sabe? Vamos tentar ver. Eu falei desde que começou a questão da Folha de São Paulo, falei, cara, se tiver um entendimento que o inquérito deveria chegar ao fim, eu já ficaria muito feliz. Para muitos aí é um nada, não significa nada. Eu ficaria bastante feliz se o inquérito chegasse ao fim. Nossa, ia dar cambalhotas. Ia dar cambalhotas. A Tsuga até diz, ó, Bolsonaro já vem falando sobre a censura de modo geral desde 2019. Enquanto as pessoas do seu partido, o Partido Novo, pediam seu impeachment. Bolsonaro colocou dele na reta muito antes de você, né? Pra só agora vocês pegarem a rebarba e fazerem disso bandeira política, igual o Deltan Dallagnol. Eu não consigo entender como as pessoas ainda aturam o Deltan Dallagnol, bicho. Não tem condição depois de tudo que o Deltan aprontou. O Deltan tinha que estar rezando 100 Ave-Marias todos os dias e 200 Pai Nosso de perdão pra ver se daqui a 10 anos alguém perdoa ele. Tem condição uma coisa dessa. E se você tenta explicar, o povo não entende. É um momento de união. É um momento de união. Eu tô vendo a união. O pessoal só tá surfando politicamente. É bem incrível. Eu gosto de postagem mais ou menos assim, ó. Já chegando aqui no final do vídeo. É impressionante o silêncio das entidades de mercado de capitais, CVM e grandes instituições financeiras. Tal decisão pode representar um risco jurídico para todo o mercado, pois abre uma brecha jurídica do tamanho de uma baleia. Eu acho que a CVM vai fazer alguma coisa? Não. Agora, de coração, eu acho que tem muita gente no mercado. Eu acho que tem muita gente no mercado que não tá feliz com os rumos no Brasil. Eu acho que tem muita gente no mercado, vou até botar aqui assim. Tem muita gente no mercado que, por exemplo, não concorda que para você poder listar uma empresa na Bolsa de Valores, você tem que ter pessoas da diversidade de minorias no conselho da empresa. Eu acho que os caras não queriam isso. A empresa é privada, eu quero botar quem eu quero.
E eu acho que você, né, impedir esse tipo de ação, que está conectado totalmente à agenda do ESG, é uma ação que você poderia unir a pauta conservadora junto ao mercado. Aí você pergunta, o que isso tem a ver com o Twitter? No primeiro momento, nada. Mas, querendo ou não, você está gerando, né, pontes. Você está, olha só, resolvendo um problema do mercado. Você está, querendo ou não, combatendo ideologias diversas, inclusive de gênero. E você está criando pontos lá na frente para, cara, quando você tiver uma demanda, às vezes tem alguns fatores, você fala, pô, cara, olha só, te falei isso daqui, te falei aquilo outro. Pô, me ajuda aí. Não é pra fazer nenhuma maldade, não. Pô, mas me ajuda aí, sabe? Pô, já olha o que tá acontecendo. Conversa aí com as pessoas que você conhece, pô, pra gente voltar a ter um pouco de normalidade, um pouco de paz e conseguir trazer apoios, sei lá, de alguns grupos com um pouco mais de influência no Brasil. Quando você olha pra direita hoje, me diz aí, qual grupo de influência apoia a direita? Qual grupo? Grupo de influência que eu digo é grupos que pertencem ao establishment. A direita tem algum dos três poderes? Não, esse aqui, tem um dos três poderes a direita realmente tem nas mãos. Não tem o executivo. Não tem o legislativo. Muito menos o judiciário. A direita tem as forças? Não tem. A direita tem a imprensa? Não tem. A direita tem o empresariado? Não tem. Tem o mercado? Não tem. Tem o agro. Que agro? O agro está preocupado em boletar, vendendo para comunada, vendendo commodity. Nem para falar que é um produto que está sendo industrializado, nem isso. Tá, por que está sendo feito? Então, às vezes, gente, são assim, pequenas medidas que no primeiro momento não vai ter nada a ver assim com o Twitter, mas talvez lá na frente, você vai juntando um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, talvez pelo menos a liberdade ela não diminua, ela se manter um pouco mais estável. Eu, pelo menos, quando olho o Brasil, eu acho que eu consigo ter uma visão um pouco melhor que outras pessoas, porque eu tô sempre registrando, né? Tô sempre revisitando coisa antiga, vendo, relendo. E você vai vendo a história e fala, cara, o Brasil parece que só piora, velho. A economia só piora, a insegurança piora, a falta de liberdade só piora. Até quando ele ficar nessa do só piora, só piora, só piora, ninguém quer ver um pouquinho de melhora, mesmo que seja só um tiquinho. Então botar a bola no chão, começar a entender, às vezes começar a lidar com esses problemas em paralelo. Lá na frente, talvez a coisa possa melhorar um pouquinho, mas tem que ter um pouquinho mais de, sabe? De entendimento das coisas. Um pouquinho mais de entendimento das coisas. Abandonar um pouco o discurso do lavar a alma e começar a pensar, poxa, como é que a gente pode fazer para trazer o empresariado? Tentar entender nossas demandas, quais são as demandas deles que possam fazer parte das nossas demandas. O que podemos fazer para trazer pessoas para o nosso lado sem passar por cima dos nossos valores, sem passar por cima das coisas que nós defendemos. Quando o Rumble saiu do Brasil, uma galera falou, isso é importante mesmo, o Rumble tem que sair. Agora o mundo vai saber o que está acontecendo no Brasil. Mudou o quê? Nada. Agora tá saindo o Twitter. Cara, o seu Twitter é muito mais importante do que o Rumble. Eu só quero que o Twitter... Se o Twitter voltar, eu já tô mais feliz. As pessoas muitas vezes só valorizam aquilo que elas perdem. Eu fico assim olhando, gente, o Twitter ele é importantíssimo em termos de debate público, assim, troca de ideias. Lá ainda tem muita troca de ideia, lá ainda tem muita informação que o povo vai compartilhando, fica sabendo de coisas, sabe? É uma lástima perder o Twitter. E eu digo para todo mundo, esquerda, direita, a quantidade de coisas que eu aprendi vendo que a esquerda discute, meu Deus do céu. Nossa, diversas coisas. Diversas coisas. Tem gente que nem gosta. Se ficar vendo aí, eu fico vendo o que a esquerda tá falando, eu quero entender. Quero entender se os seres humanos também são brasileiros. Por mais que eles me odeiem, eu vou lá, vou tentar entender. Pelo menos tentar entender qual é a dor deles. Ou tentar entender o que eles falam do governo Lula. A própria visão do governo Lula, né? Eu falo, cara, talvez não seja bem assim como o pessoal tá narrando. Tem que olhar talvez isso, talvez aquilo outro. Se não fosse a denúncia da esquerda, talvez não tivesse tentado, né, essa proximidade entre o Lula e o Biden, essa vassalagem com o Partido Democrata, com o Macron. Tem que botar a bola no chão, entender os processos. Até para na hora, se um dia tiver a oportunidade de conversar alguém do Partido Republicano, falar, ó, cara, vai resolver a liberdade do Brasil? Não. Mas mandar a USAID embora, nossa, até a agenda verde se enfraquece. Enfraquece os zongueiros, que o tempo todo aí estão atrapalhando. Tem caminhos para melhorar um pouquinho as coisas. Solução, eu não tenho. Não tenho a mínima. Eu queria ter uma solução. Eu não tenho.
Sei da indignação de muita gente, mas peço, reflitam muito bem sobre o Brasil, sobre os caminhos, sabe? Deputados também, se algum por um acaso assistir, bota a mão na consciência, deputado. Tenta entender as coisas, pô. Dá uma profundidade maior pro trabalho de vocês, sabe? Usem a caneta que vocês têm com mais sabedoria. Porque eu fico por aqui. Deixa que grande beijo. Hoje tem a sabatina da Marina Helena, 6h30 da tarde. O bicho vai pegar. Sabatina igual essa não vai ter em nenhum outro lugar. Sabatina com um cara que tem memória. E perguntas capciosas. Vote em mim no iBest, né? Te peço, meu link na descrição. E se gosta do meu trabalhão e ainda quiser me ajudar, posta no canal. Tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro. Kimpai.com.br, que estamos sempre aí provando, é o único registro da história brasileira. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!